já ouviu falar em hipertensão pulmonar? Gente, vou confessar, nem sabia que existia. Por isso que nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio duas feras no assunto. Bom, vou dizer assim, feras no assunto, porque como é uma doença rara, a pessoa tem que ter uma imersão nesse assunto para saber como tratar. Por isso, o doutor Fabiano Schwingel, porque seu sobrenome é difícil, né, amor? É difícil, é difícil. Como é que é, Fabiano? Schwingel. Schwingel, até que não é tão difícil. E a Adelaide, que é a nossa psicóloga convidada de hoje, nós vamos falar sobre essa doença aí. Tudo bom, amores? Tudo bem, tudo jóia. É? Tudo bem. Então tá bom. Nem sabia que existia isso, gente? Pois é, a hipertensão pulmonar é realmente uma doença, mesmo dentro do meio médico, desconhecida, muitas vezes. Porque até 30 anos atrás não se acreditava que as pessoas tivessem essa patologia. Sabiam que existiam, mas casos muito mais raros do que até nós achávamos que existisse. E há mais ou menos uns 30 anos, os cardiologistas esqueceram dessa parte da circulação pulmonar, que era a circulação nas artérias pulmonares, e os pneumologistas achavam que essa doença, na verdade, era só uma consequência de outras coisas. E até então não se tinha uma ideia até que isso era importante na vida das pessoas. Então faz uns 30 anos, mais ou menos, que se começou a estudar, e eu há mais ou menos uns, talvez 15 anos, venho trabalhando, fazendo trabalho de formiguinha. Literalmente caçando pacientes. Então assim, se existe no livro, tem em Joinville. Pois é, ai, então, que dá até um arrepio, dá até um ruim assim na gente. Comecei a catar pacientes, clínica particular, ambulatórios, e vendo se existia, onde é que estão eles. Então são mais ou menos uns 15 anos que a gente está, Fabiola, procurando esses pacientes. E hoje, não para a felicidade de ter encontrado eles, mas para saber que eles estão com assistência, né? Hoje, na verdade. E nós conseguimos montar um grupo com a iniciativa de uma paciente que faleceu há 3 anos atrás, que ela criou esse grupo de hipertensão em Joinville. Infelizmente ela já faleceu, ela tinha 33 anos na época. Nossa. E a partir dela, então, até em memória dela, o grupo voltou de novo com a ajuda de algumas pessoas que são portadoras da patologia, e eles estão se organizando, na verdade, para divulgar essa patologia, que realmente é importante e muito mais frequente do que a gente acha e se imagina. E o importante dela é que, assim, a gente fala em fatores que levam a pessoa a vir a falecer, que são fatores prognósticos. A hipertensão pulmonar, no caso, ela está associada com um monte de patologias. Doenças reumatológicas, doenças cardíacas, doenças pulmonares, esquistossomose, cirrose, HIV, doenças primárias. Então, ela serve, na verdade, como um intercâmbio entre várias especialidades diferentes, e ela é um fator prognóstico isolado, independente. Quando botam independente, quer dizer o quê? Se a pessoa tem esse negócio, tu tem que tratar ou acompanhar muito perto disso. Não importa o resto. Não importa o resto, porque ela sozinho pode levar a pessoa a morrer antes do previsto se não for tratado. Independente se tu está com reumatismo ou não, doença cardíaca ou não, cirrose ou não, pulmão ou não, se tu não tratar essa parte, ela vai levar você a morrer. Então assim, as pessoas esqueceram disso por muito tempo, e graças a Deus a medicina, a parte da pneumologia tem avançado muito, não só nessa parte da hipertensão pulmonar, mas também em outras patologias, e aí então a gente está conseguindo hoje melhorar o tempo de vida dessas pessoas, o que antes era em torno de 3 a 4 anos, que as pessoas viviam após o diagnóstico. Então é gravíssimo. Muito grave, tão grave quanto o câncer. Hoje a gente está com um prognóstico de 12, 13, 14 anos de pessoas em acompanhamento contínuo, com uma qualidade de vida bem boa com o início do tratamento. E a questão também, como é uma patologia complexa, aí vem a parte da Adelaide, né, obviamente, né, a pessoa fica com uma condição muitas vezes difícil de se ambientar, né, Adelaide? De trabalhar, de ter filhos, é uma contraindicação absoluta da mulher engravidar, ela é mais frequente em mulheres, né, então assim, são muitos detalhes, e realmente, como é muito difícil,
poucos médicos se interessam. Então, assim, não, e acaba sendo difícil para a pessoa também aceitar, né? Olha, a tua visão de futuro tem limite, né? Tem limite, exatamente. Então a Adelaide entrou no grupo, graças a Deus. Recentemente? Mas é ótimo a gente oxigenar as coisas, porque tudo ficou focado muito no médico. E o médico, muitas vezes, é um ser indominável, ele não sabe trabalhar em grupo, ele não foi treinado para trabalhar em grupo na faculdade. E isso é um problema sério das faculdades de medicina. Então a gente foi criado nesse tempo ainda, muito isolado. E graças a Deus agora nós estamos conseguindo trabalhar em grupos e isso é melhor para o paciente. O paciente acaba recebendo uma assistência global em coisas que eu não consigo oferecer. Eu sou obrigado a atender, dar medicação, ver as coisas, ver os exames, os outros veem o resto. Então eles ficavam... a tua parte é aquilo e aí então ficou com o resto, muito bom para nós na área da médica hoje, porque a gente vê que as pessoas começam a se interessar por coisas que até então só nós nos interessávamos. Isso é muito ruim, é muito pesado tu ver uma pessoa te contando problemas pessoais, graves, verdade. E tu não tem o que fazer, que é um problema social uma doença dessa. O marido não tem como ajudar, o filho não pode ir na escola, a mãe não pode cozinhar, então é um monte de coisas que acontecem na vida pessoal dela que geram pesado, né? Muito pesado. Então assim, é bem interessante quando esse grupo acaba aumentando, e essa é a minha felicidade, na verdade, que o grupo está aumentando e eles estão recebendo um suporte que até então eles nunca imaginaram. Eu acredito, né? A Rose, que representa o grupo, né? Nunca imaginou que o grupo ia se tornar um negócio desse tamanho. Né? Então, assim, eu acho que está muito maior do que a ideia do Fabiano original há 15 anos atrás. Mas que legal, né, Fabiano? Porque tu gosta de umas nabas assim. A gente acaba se envolvendo. E todos esses tratamentos, sabe, Fabiola, eles são de altíssimo custo. Todas as medicações. E doença não escolhe gente, né? Exatamente. É todo mundo, é qualquer pessoa. Exatamente. Né? Acho bem importante a gente observar vários aspectos, quando você fala assim, né? O que é você saber como pessoa que você tem uma doença? Isso já é em si impactante. Claro. Saber que ela é rara e que o médico, e alguns médicos não se dispõem a estudar isso, é muito impactante e muito difícil. Muito difícil. É porque os médicos também, cada um tem as suas paixões, né? Então é complicado. Aí tem que pegar assim, alguém que realmente goste e tenha disponibilidade, né? Tem a disponibilidade, mas a gente vê assim crescente também um grupo de médicos, como o Fabiano, que se interessam realmente pela integralidade de uma pessoa e não só por uma parte, né? O ser humano é sempre integral. Aquilo que ele sofre integralmente com o seu grupo familiar, com a sua sociedade. Uma doença ela não está isolada. Então, recentemente, 1 ano e pouco, eu soube que existe. Então, assim, também fiquei, o que existe, o que é isso? Porque a gente pensa sempre em hipertensão de uma outra forma, e não a pulmonar. E aí, quando a Rose me perguntou, você não pode dar um apoio? Eu falei, nem sei o que é isso, me diz o que é essa doença, né? E nessa convivência de 1 ano, a gente começa a ver, quando você fala do comportamento, né? Como é que a gente lida com o comportamento? Primeira coisa, os sintomas. Por que você não limpa a casa? Por que você não faz a comida? A aparência é de uma pessoa muito saudável. Mas, Fabiano, como é que a pessoa descobre que tem essa doença? Quer dizer, a pessoa não. O que a pessoa sente? A maioria deles são cansaços. Só que cansaço é uma coisa assim absolutamente não palpável. Pois é, tem tanta coisa que faz a gente... né? O cansaço pode ser um estresse, uma noite mal dormida. O cansaço pode ser um negócio cardíaco, pode ser uma doença reumatológica, pode ser um negócio pulmonar, pode ser qualquer coisa. Demora para fazer esse diagnóstico, então? Aí que vem a coisa. A gente está agora acabando uma pesquisa com os residentes do Hospital São José e eles pegaram todos os pacientes que estão em tratamento. Eu nem passei para Adelaide ainda porque não acabou a estatística. Mas a gente pegou e mapeou esses pacientes depois de 15 anos, a gente conseguiu pegar os que estão em tratamento, a gente tem 12 em tratamento pegando medicação, fora todos os outros que não conseguem acessar. Entendi. Tem muito mais, né? Mas 12 estão recebendo remédio. E assim, o tempo médio para se conseguir um diagnóstico são 6 anos. Nossa! Então a pessoa fica 6 anos contando para o médico dela que tem cansaço. Tem cansaço. E a pessoa, ou o médico, acaba não se dando conta que de repente aquele cansaço pode ser aquilo. Ele até fala, mas fica muito subjetivo. Sim, até porque é uma doença rara. Acho que tu notou isso também, né, Adelaide? Sim, fica muito subjetivo e aí assim,
é um pouco diferente para cada um, como ele se apresenta. Até que eu estava comentando antes, né, uma doença bem subjetiva, embora tenha todo um quadro. E é importante pensar para você como pessoa e também para o teu grupo familiar. Porque você ter uma doença, você agrega, entre aspas, um novo ente na sua família. A doença vira um novo membro familiar. Porque a família, muitas vezes, para o seu crescimento, a pessoa para o seu desenvolvimento em função da doença. E é nesse ponto que a gente também precisa cuidar, porque aí vão vindo várias outras situações. Aí tem também a etapa da vida em que essa doença é diagnosticada. Se é uma criança, a gente tem que dar um direcionamento. Se é um jovem, outro direcionamento. Uma pessoa adulta, um idoso. Então, no grupo, tem essa variação. Tem crianças pequenas, tem adolescentes, tem jovens, tem mulheres, por exemplo, uma das mulheres, né, ela adquiriu a hipertensão durante a gravidez. Não então, é toda uma questão. doença que passa adiante? Ela não passa pelo contato. Nada. Não. Mas existe uma predisposição genética familiar. Certo? Tipo a embolia, tromboses nas pernas, certo? Certo. Todo mundo conhece alguém que teve trombose. Né? Isso é relativamente comum, ou contou uma história, né? Isso pode virar uma embolia pulmonar. Embolia pulmonar causa hipertensão pulmonar. Então assim, tu passa não tendo nada, aí tu quebrou tua perna. Aí tu fez uma trombose. Entendi. Aí a trombose acabou dando no pulmão. Aí, entendeu? Então, eventos na tua vida que tu muitas vezes não imagina que vai acontecer, pode te levar a ser portador de um troço que é extremamente grave. Né? Na UTI, por exemplo, né? Quantos pacientes fazem hipertensão pulmonar? Muitos. É mesmo. Mas porque, na verdade, a gente não tem acesso. Porque para te ter o diagnóstico a esse negócio é muito difícil. Primeiro que tem que ser um ultrassom do coração, que é um exame falho. Ele não é perfeito. Então tu tem que fazer um cateterismo, enfiar um negócio na veia e ir até o coração da pessoa, né, na circulação do pulmão, para ter a medida exata de quanto é a pressão lá dentro. Tu não vai medir pressão pulmonar. Tu tem que enfiar um catéter e esse catéter vai até o pulmão. Fabiano, que coisa difícil então, isso. Ela é complexa. Né? Ela é complexa. Então por isso que as pessoas não se interessam e o diagnóstico é difícil. Então a gente tem muitos pacientes em avaliação, realmente em Joinville, né? Eu fico mandando para a Rose, que na verdade é a nossa representante do grupo aqui, né? Os pacientes, ela vai colocando e agregando essas pessoas, porque elas se sentem um pouco amparadas, tu não acha, Adelaide? Muito. Eu acho que o reunir-se, né? Falar sobre, né? Então, para os pacientes, para mim, reunir todos eles é muito difícil como médico. Mas para Adelaide ou para as meninas que estão se reunindo, isso é importante porque eles acabam se tornando amigos e vendo, não, eu não sou sozinho no mundo. Claro. Eu posso ajudar e posso ser ajudado. Claro. Então acaba sendo bem interessante. Tem com quem compartilhar, inclusive, os próprios sentimentos. E poder ter alguém que te escuta e te entende. Porque muitas vezes a questão é você mesmo ter que dar conta disso, de saber que você tem uma doença rara e vai ter várias limitações. Eu acho que essa é uma questão muito difícil como indivíduo. Como família, você tem várias limitações. Você tem um novo ente, que é a doença, que você vai ter que administrar, porque muitas vezes até a família para o seu crescimento. Né? Por exemplo, tem casos dentro desse grupo que a gente começou a conhecer em que a irmã fica com o irmão. Então essa irmã para o seu crescimento de poder desenvolver, de trabalhar, porque alguém tem que ficar com esse jovem ou com essa criança. Né? Então tem várias implicações. Crises assim? Como é que é? Sim, ela tem períodos de piora e ela vai depender, na verdade, da capacidade do organismo da pessoa de compensação. Nosso organismo é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa e ele consegue se adaptar. Então, tu adapta o teu coração, tu adapta a tua musculatura, tu adapta o teu padrão de respiração, né? A ponto de você se adequar. Né? Então, claro, isso retarda um pouco o diagnóstico, mas ao mesmo tempo possibilita que a pessoa desenvolva alguma coisa. Né? O meu trabalho como médico, assim, conversando com os pacientes, a intenção é, eu quero que tu volte ao normal. Eu quero que tu volte a trabalhar. Eu quero que tu tenha filhos. Eu quero que você veja seus netos. Então, a intenção do médico não é afastar a pessoa do meio e não tirar ela da sua profissão. É o contrário. Eu quero, tu tem hipertensão, eu falei, tapinha nas costas, tá aqui o remédio, vai trabalhar. Vai trabalhar, Entendeu? Porque isso torna a pessoa, eu tenho um problema, segue a vida. Tu entendeu? Porque tu tornar a doença o centro da vida da pessoa... daí acaba, né? Acabou. Acabou. Aí daí vem a depressão. Aí vem a depressão. Né? A doença é algo que existe, mas não é um limitante. Então, eu não consigo fazer porque eu tenho falta de ar.
peraí, então eu estou precisando agora de uma TO no grupo. Uma terapia ocupacional, Sim. onde a terapia ocupacional, na verdade, vai ajudar aquela pessoa que até então estava sem prognóstico, sem capacidade de desenvolver absolutamente nada, a conseguir fazer alguma coisa. O educador físico vai ajudar eles no projeto que nós temos a melhorar a capacidade motora. A Adelaide vai, de repente, ajudar na parte, né, da psique, né, até onde ela consegue ajudar. No caso da psicologia, na psique do indivíduo, na parte familiar, que eu acho uma questão bem importante de você compreender, e o nosso olhar tem que ser não que pare todo, como você falou, vida para frente, mas também de entender que às vezes não dá. E a gente diz, e o social, aí a gente entra num terceiro ponto que é o social. O social diz, mas você tá aí tudo bonito, qual é o problema? Vamos trabalhar. E quando às vezes você não dá. Então a gente precisa ver outras atividades. Então o grupo recentemente fez uma atividade, por exemplo, de fotografia. Legal. Não é uma atividade que exige um grande desempenho físico, mas te possibilita a lente, hoje em dia várias possibilidades. Se tornar útil. Exatamente. Então, criar outras oportunidades, né? Nós somos limitados, podemos ter um limite físico, mas a nossa mente é criativa. E permitir que esses pacientes e seus familiares encontrem criativamente outras saídas. E para isso a gente precisa estar junto. O estar junto, você vê olha como ele lidou com a situação, o outro disse, não, eu fiz dessa forma. Então, como é que a gente vai caminhando dentro disso? Essa é uma questão bem importante. E a questão social, nós, enquanto sociedade, a gente precisa estar mais aberto. Menos preconceito e mais criatividade, porque a gente está no mundo e tudo tem que se pagar. E tem coisas, por exemplo, eles vão ter certas limitações. Então, você ter uma sociedade que também possibilite outras saídas. Então, esse grupo está tendo algumas oportunidades, porque são grupo, né? E as pessoas se sensibilizam de assistir determinados eventos culturais, porque abre a mente, né? Desde os pequenos, mas dos familiares também. A gente tem caso que não é só paciente que vem, familiar que teve sua irmã que faleceu, que estão vindo, porque pode ser que também tenha pela questão genética que o doutor colocou, eu preciso estar atento, como é que eu faço? Então estão inseridos, então com as suas profissões também estão ajudando. E o que a gente pode fazer por essa associação? É um grupo, né? Um grupo. É um grupo de apoio. É um grupo de apoio de pessoas portadoras e familiares e profissionais interessados na patologia, né? A primeira coisa, eu acho, é a questão da normatização das medicações a nível nacional, né? Ou seja, as pessoas podem doar uma quantia para que talvez outras pessoas do grupo que não tenham condições A financeiras gente está se organizando, na verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é organizar a instituição, que no caso é um grupo, e ela não é pessoa jurídica. Ela não é ainda uma ONG, ela não é apenas um grupo, é um grupo de pessoas. Eu acho que nós temos que profissionalizar esse grupo, nós temos um CNPJ, nós somos um grupo, nós temos como receber doações, nós temos como fazer isso se tornar viável, até porque de repente numa empresa ou alguém de pessoa física pode querer ajudar financeiramente. Sim, é isso que eu estou dizendo. E isso, na verdade, impossibilita, porque hoje ela não tem uma estrutura financeira, porque são grupos de pessoas com um nome. Sim, né? Como, por exemplo, uma pessoa pode comprar uma medicação e presentear o grupo. Óbvio, excelente. Então, acho que a primeira parte agora é tornar o grupo realmente uma estrutura sólida. Com isso, eu vou conseguir agregar coisas que podem vir do governo federal, estadual, municipal, empresa física, e aí eu consigo muitas vezes fazer o grupo realmente se desenvolver, Fabiola, de maneira estruturada. Eu acho que existem uma vontade pessoal muito grande de fazer, mas a estrutura não pode depender de um só. Claro. Tem que ser o grupo. Então, dividir etapas, eu acho que a primeira coisa agora é montar o grupo estruturado, né? E aí continuar divulgando a patologia para os médicos pensarem que existe. Pensou, encaminhou para alguém que entende um pouco mais. Eu também não entendo tudo. Quando eu tenho problemas, eu ligo para Porto Alegre, eu ligo para São Paulo, encaminho os pacientes para São Paulo para fazer exames que eu não tenho aqui. Então a gente liga para os colegas que têm um recurso tecnológico melhor em outras universidades e eles nos ajudam. Então assim, o grupo não se restringe a Joinville. Quando tu fala que chega num congresso que tem um grupo de tantas pessoas com hipertensão pulmonar em Joinville, nossa, vocês conseguiram juntar um grupo? Vocês estão conseguindo fazer reuniões? Que legal. Então assim, isso não é uma coisa comum. Isso é uma coisa que poucas pessoas se dispuseram a fazer. Então isso a gente deve aos pacientes e familiares que realmente se agruparam e nós temos que nos ajudar. O Fabiano sozinho não vai dar conta de fazer o diagnóstico, tratar, cuidar da gente. Então vamos, a gente nos, então, e partiu deles isso.
né? legal. Essa vontade de Sim, fazer. ele está aqui porque o pessoal ficou me cutucando. E aí eu digo, vamos fazer. E depois eu acho que também a tua disponibilidade em estar aqui, mostrando para o nosso telespectador, né, falando sobre o problema, falando sobre a doença, isso é muito legal, né, Fabiano? Você deu ali a tua contribuição também, cancelou consultório para estar aqui, não, né? acho que isso é bem legal. Eu acho que todo médico, como tu falaste antes, tem os seus docinhos. Né? Então, assim, a gente se agrada de mais coisas ou menos coisas em todas as especialidades. Esse é o meu docinho, né? Então, assim, eu me agrado do meu docinho, eu gosto de curtir ele, vou estudar, vou atrás, compro livro, vou a congresso. Acho que é desafio também, É um desafio. Eu acho que os desafios sempre acabam sendo importantes. Como diz um amigo meu, quando acabou o desafio, acabou a vida. Então a gente tem que, na verdade, obrigatoriamente procurar novos desafios, novos brinquedos todos os dias. Isso e mesmo. tu tem que procurar brinquedos novos. Então o meu brinquedo novo hoje é a hipertensão pulmonar. Né? Quando ele ficar cansadinho, eu vou lá dar uma pintadinha nele, a gente vai brincar de novo. Ou seja, e vão surgindo coisas novas, isso é legal. Tu se manter autoestimulado a fazer coisas o tempo inteiro. Né? Muito legal. Adelaide, quero também agradecer a tua participação. Quero agradecer assim, a oportunidade e dizer realmente assim, a necessidade que a gente tem de estar divulgando, te agradecer por esse espaço. Imagina, não que a gente saiba todas as coisas, mas o conviver, o estar perto e presente faz uma diferença muito grande assim, para os pacientes, deles saberem que eles podem contar com um apoio, que fez toda a diferença. E os pacientes que foram essenciais né, nesse processo, ter um médico que se dispõe, de ter toda uma equipe. Nesse grupo de apoio a gente tem farmacêuticos trabalhando, né, dando o seu apoio, dizendo como é que é a medicação, porque às vezes a pessoa não entende por que é que tem que fazer desta forma e não de outra. Então assim, durante esse ano eles tiveram oportunidades de perguntar por que é desta forma. Então quando a gente tem essa riqueza, eu acho que como sociedade, esse direito à vida, a gente tem preservado isso. Claro. E bastante a luta deles, né? Agora, cada paciente de poder buscar uma ajuda médica, e eu penso não separado, sempre em conjunto, porque o ser humano, ele sempre integral. É que a união faz a força, né? Muito. Faz a força. Então, isso é tão antigo já, né? Exatamente. Sim. E se dispor. Muito obrigada. Sim. Né? A gente agradece muito. Quero deixar aqui um abraço grande para Rose, né? Uma incansável lutadora, né? E dizer para você que ainda não conhece a doença, é importante que você tenha essa consciência, porque olha em volta, né? A gente pode estar aí com alguma coisa sem saber, né? Pode conhecer alguém que também possa ser portador da doença. Enfim, vamos ficar ligados, né? A prevenção ainda é o melhor remédio, mas a gente tem que ficar ligado, porque a gente é que tem que ajudar os médicos a nos darem os diagnósticos, né? Quer dizer, você sabendo falar aquilo que você tem, aquilo que você sente, e é muito mais fácil, né? Não vamos deixar tudo na mão deles, não, né? É isso. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde. Nós batemos o papo com o Dr. Fabiano, ele que é pneumologista, e também a Adelaide, que é psicóloga, e deixando um beijão aqui para a Rose e todo esse grupo maravilhoso de pessoas antenadíssimas. E olha, vou dar um recado. Vai dar tudo certo.